Oiê! Bem-vindos a um novo episódio do podcast Pele em Cena e hoje temos uma convidada muito especial. Oi, olha, hoje nós temos uma grande amiga que eu tive o privilégio de conhecer numa instituição que sempre me acolheu muito bem, que sempre me tratou com muita responsabilidade, com muito profissionalismo, e é a Lilian Queiroz. E ela tem um charme que vocês vão ver, ela é toda meiga, ela é toda carinhosa e isso ela leva isso para assistência, né? Então a nossa convidada querida, estomoterapeuta, mãe do Heitor, né? Então, obrigada, gente. Obrigada. Eu comecei na estomoterapia tem uns 10 anos, mais ou menos, né? É uma área que eu sou apaixonada, assim. Eu agradeço até vocês por me convidarem, porque, assim, além da profissão, sabe? Sim, sabemos. A gente leva a estomaterapia pra vida, né? A gente abraça essa especialidade, a gente tem paixão. É isso que eu falo, é minha paixão. Então, agradeço imensamente o convite de estar aqui, da gente ter essa conversa gostosa, né? Sim. E de falar um pouquinho da gente. Porque a estomoterapia, a gente conhece, mas como a gente tem um público, né, mais amplo, assim, é uma situação, é um contexto diferente. Acho que as pessoas talvez não saibam, né, o que é estomoterapia, o que a gente trata nisso. Talvez se você quiser colocar um pouquinho, né, a gente queria que você contasse a sua história, como começou a estomoterapia na sua vida, porque às vezes ela vem de paraquedas e às vezes a gente já sabe o que tá fazendo. Então você vai contar. Falando em paraquedas. Olha aqui, temos um mimo pra você. Ai, gente, obrigada. Tá, muito obrigada. A gente começa do fim, porque qualquer coisa o convidado já, se quiser ir embora, mentira. Não. Gente do céu, vamos lá. Vamos lá. Ai, que fofa! Tem detalhes. Gente, que linda, eu amei. Você viu que tem seu nome, né? Não tinha visto! Que massa! Já Essa aqui eu vou usar todos os dias pra eu lembrar de vocês. Ai, nossa! Bem, ó, daqui, Lilian, eu vou pedir pra encher de água. Produção. Obrigada. Imagina! Gente, então, né, o meu caso com a enfermagem é um caso bem antigo, né? Então, começando na infância, a minha mãe falando o que eu queria ser, porque antigamente tinha muito isso, não sei se hoje né? Bom, você vai perguntar, eu pergunto bastante pro meu. O que você vai ser? Vai ser várias coisas. Tudo. Eu sempre quis ser enfermeira. Verdade. Mas era enfermeira mesmo? Você já sabia que era enfermeira? Ou era alguma coisa que ia estar dentro do hospital? Não, eu queria fazer enfermagem de cachorragem. Ah, que bonitinha! Mas assim, a enfermagem sempre quis ter esse cuidado. Uhum. E aí, conforme, como você mesmo falou, né, chega essa idade aí dos pais perguntarem, eu não quero ser enfermeira, Ai, fiz o curso técnico para saber se era algo que eu queria. E ali eu tive o primeiro contato com as feridas. Já assim na faculdade? No curso técnico. Eu tinha 16, eu acho. Isso que dá ser jovem, né? Porque na minha época a gente não aprendia nada disso na faculdade. Não tinha. E aí eu fui, fiz depois a faculdade, né? Aí na faculdade que eu ouvi um pouco mais sobre estomoterapia, isso já faz um bom tempo, então a estomoterapia estava caminhando ainda, não tinha muita coisa, falava-se que tinha um curso na faculdade e tal. Porque é relativamente Que ano novo, que né? foi isso? E aí vou entregar a idade, né? Em 98, Tava 99, começando a tava começando. estomoterapia. E aí eu lembro que a minha professora falava assim, tem um curso na USP, depois você vai e faz. Mas eu não imaginava que era estomaterapia. E pra mim era um curso de autorização de feridas. Né? Só, apenas. Só. E aí, quando eu me formei, a oncologia, eu falo que ela me escolheu. Então, tem isso, né? Então, às vezes a gente escolhe a oncologia. No caso, ela me escolheu e eu sempre fui muito bem acolhida. Nossa, dentro. deixa eu falar num adendo de escolher. Eu lembro que eu tava na faculdade e uma professora falou assim, e foi muito engraçado porque eu sempre achei que eu queria pediatria. Toda a minha faculdade, eu tinha que fazer alguma coisa específica, era pediatria. Uhum. E aí ela falou assim, gente, vocês vão sair daqui, não são vocês que vão escolher a especialidade de vocês. A vida vai escolher pra vocês. Imagina, né? Imagina, a pessoa com muita experiência, imagina. E aí foi também comigo, foi verdade, isso. A oncologia me escolheu e eu acho que é isso mesmo. A gente vai indo, de repente a gente chega em algum lugar. E é bem isso. E eu lembro que quando eu fui pra trabalhar na oncologia, eu não queria.
Porque eu tinha medo, eu era muito nova, eu tinha Eu tenho 20 medo até anos. hoje de oncologia. Pra mim é uma área bem difícil. É uma área difícil, mas é uma área que a gente consegue realizar tanta coisa dentro da oncologia. Vira uma paixão, né? É uma paixão. Então, eu falo que tem a dor, mas assim, tem a realização de muitas coisas, de muitos sonhos ali dentro, tem o conforto, tem o acolhimento do paciente. Da Gente, família, né? Da família. É um mundo à parte que vai além da história. Ainda bem que tem profissionais como vocês. Mas deixa eu falar uma coisa antes, assim, nem todo mundo que tá ouvindo a gente sabe o que é estomia. Sim. Que é estomoterapia, né? O que seria estomoterapia? Então, estomoterapia é uma especialidade da enfermagem, que a Eu gente sei, trabalha tá, com gente? três... que ela atua em 3 grandes áreas, né? Então, que é feridas, que é essa primeira que eu conheci, estomias, incontinências, né? E também sondas, drenos, catéteres, né? Mas acho que as 3 grandes áreas são essas, né? Então, feridas, estomias e incontinência. E o que é estomia, tia? Então, é quando o paciente ele precisa fazer algum procedimento, né? E ele precisa esterilizar alguma parte do corpo para ter uma sobrevida, uma qualidade de vida, né? E aí, dentro da oncologia, essa foi a área que me chamou muito a Você atenção. também, né, cara? Porque o paciente, ele vai perder a função de algum órgão, né? Lógico, dependendo da doença. E aí ele vai ter qualidade de vida, ele vai reabilitar, ou ele vai poder sobreviver se ele tiver uma estomia. Então, Exatamente. eu acho que, como aquele sloganzinho, estomia salva vidas, é muito real. E a gente, não sei, a maioria dos estomaterapeutas ou é feridas ou é estomia, né? A incontinência vai um pedacinho ali, mas aí a gente acaba... A minha paixão também, estomias, é a minha paixão. Mas e aí? Aí você começou, você era técnica e tal, e entrou pro hospital que você tá até hoje, né? É o hospital que eu tô até hoje. Eu falo que lá é minha segunda família, minha segunda eu casa. sei. Ou primeira, muitas vezes, né? E aí, então lá eu tive contato com essas feridas, né? Com os pacientes com estomas. E o paciente com estômago mexia muito comigo, porque isso há 25 anos atrás, não tinha acesso à informação e aos materiais como agora. E então os pacientes chegavam, às vezes, com sacolinha de mercado. Ai, gente, né? cruel, Vocês né? pegaram, você deve ter pego, a época do saquinho de leite? Peguei. Pegou ali? Peguei. Então eles colocam, acho que eu tinha, muito antigamente, na época da Norma, tinha, mas a gente, no meu começo, era um saquinho de plástico com um adesivo que você colocava no estômago. É isso. E a hora que tirava É vinha a isso. pele juntas, enfim. Eu, de começo de carreira, cheguei a ver situações como essa e situações que o paciente às vezes colocava ou fralda, ou saquinho de mercado, absorvente. E aí todo o efluente, né? Porque estômago precisa da bolsa de colostomia, né? Para ver os efluentes e as fezes. Então, a pele fica Terrível, ainda mais com material inadequado, né? Com acidez, falta de e fica com a pele inteira, a pele em carne viva, né? Então para gostar de estômago, tem que ser uma pessoa assim bem diferenciada, o paciente né? da oncologia, o paciente já chega com todas as outras questões dele, psicológico e tudo isso. Aí ele tem que entender o que é estômago para ele, daí ele chega numa situação dessa com o saquinho todo. Aí você pensava, nossa, bolsa de caralho. Mas bolsa de caralho eu não peguei, não. Não. Mas eu não peguei porque já no meu tempo já tinha entrado outras qualidades de coletor, de material. Mas ainda, quando eu entrei, o pessoal ainda chamava de bolsa de caralho. Pra isso sair da... Então, tem pessoas que ainda chamam. Lá onde eu trabalho tem umas pessoas que falam. Gente, vamos corrigir, por favor? Não é bolsa de caralho, por favor. Mas era um material que se tinha na época, né? Porque ali tá falando 20 e poucos anos atrás, né? Eu até tenho que fazer uma correção, porque eu comecei a minha carreira de feridas há 28 anos atrás, que eu sempre falo que foi quando minha sobrinha nasceu. Ela assistiu o nosso primeiro podcast e ficou esperando eu falar que a Jade nasceu quando comecei a trabalhar com feridas. Então foram coisas boas na minha vida. E viu, Jade? E nessa época, o que aconteceu? Era uma placa dura, né? E a composição dela chamava caralha, mas é tipo hidrocoloide, é o nome.
Então todo mundo falava a bolsa de caraiá, né? E a gente sabe, hoje não existe mais, né? Não existe. Mas algumas pessoas ainda pedem, né? Uhum, ainda pedem. Só que aí já é a bolsa coletora, né? Uhum. Bom, e aí, gente, quando eu me deparei com esses pacientes, aí eu falei, não é possível que eu não tenho nada para fazer, né, para melhorar a condição desse paciente. Então, eu mesmo, como técnica, já queria pensar ali em alguma coisa e a gente já tinha um esboço de uma comissão de curativo e eles convidaram uma pessoa da indústria para poder orientar a gente, né? E ela percebeu isso em mim. Então ela combinava comigo, o meu plantão comigo, para me ensinar a fazer os cuidados. Ai, que legal. E aí foi através dela que eu conheci a estomaterapia mesmo como um todo, né? Aí eu falei assim, eu quero fazer isso. Só que eu guardei isso lá no bolso. E fui fazer faculdade, fiquei na oncologia. E que legal, né? o hospital onde eu trabalho, não sei se vocês parecido sabem. Com a minha história. Assim. Muito parecida. A gente tava comentando antes do programa começar e tava falando. É uma história que vai andando assim e você vai. O caminho vai te levando, eles te escolhem, né? Acho que na oncologia é muito isso. Aí a gente vai indo, quando a gente vê, bum, chegou. E foi o que aconteceu. E 10 anos depois, eu lá no hospital escola, né? E uma professora viu, você tem postura de estomaterapeuta, você é estomaterapeuta? Eu, não sou, mas você tem que fazer. Eu falei, não, mas isso é um sonho antigo, eu já tô velha. Olha, nem começou. Nem tinha começado. Aí ela, não, você tem, olha, tem algumas escolas abertas, eu vou te indicar, você presta que você vai passar. E ela acreditou em mim naquele momento. Ai, que legal. E aí, desde então, eu passei, eu falei, gente, eu passei agora. O que vai ser? Né? E desde então eu tô nessa caminhada. A importância dos mestres, né? Das professoras, Sim. dos colegas que Sim. incentivam. Isso é maravilhoso, né? Eu tive muita sorte de ter algumas pessoas, tanto na oncologia quanto na estomaterapia, que me ajudaram e me ajudam, né? Me ajudam. A Maria é uma delas. Né? A gente se ajuda, né? A gente se ajuda. Eu falo, eu tenho muita sorte de ter amigas boas. Sou muito boa nisso. Ainda bem, né, gente? A gente se ajuda muito. Nossa, né? A gente... Eu conheci a Maria também. Eu era do Instituto do Câncer, já falei, tá tudo bem, mas todo mundo sabe também. Foi minha casinha, era minha casinha. Eu falo que era minha casinha, minha segunda casa. E foi mais ou menos assim também. Eu comecei falando, mas eu nem terminei a minha história, né, primeiro. Mas foi assim, eu cheguei, eu lembro do quarto, eu lembro da paciente, eu lembro de tudo isso. E aí eu vi que foi bem... Gente, sou enfermeira, e agora? O que eu faço? E peraí, como assim? Não, é desse jeito. Como é desse jeito? O pessoal vai pra lua e a gente não consegue resolver o problema do paciente? Falei, não. Legal, você já pensava assim. Já pensava assim. E aí foi da indústria também, a pessoa veio, me ensinou. E ela também era aquela coisa assim, apontando a Carol. E aí eu fui indo. De repente eu virei a referência da pele nesse hospital. Então tudo vinha pra mim. E aí eu comecei a estudar, fazer curso. Mas eu tinha uma questão assim, eu falei pra ligantes. Não sei nem se eu já te comentei isso. Eu tinha uma questão assim, só faço estomaterapia quando for na USP. Só que, tipo assim, a USP já tinha fechado. E, a última turma, né? Você foi da penúltima. Foi da penúltima, já tinha fechado. Isso. E aí tinha fechado. Carol, acho que não vai abrir, porque agora abriu o mestrado. Não, é lá. E aí abriu HC, né? Foi com HC FM USP. Aí eu falei, pronto, vou fazer. Aí eu fui da primeira turma. Que legal! Fui da primeira Você turma. É eu sou determinada. Muito determinada. Maluca, todo mundo fala assim, é maluca. Eu falei, tá, vou esperar mais 2 anos. Se não acontecer nada, aí eu escolho alguma. E no final aconteceu, eu falei, gente, acho que fui eu, né? Com o universo. Gente, abre. E aí foi. Eu também acho, quando é pra ser, é igual. Eu já tinha esquecido sobre isso, né? E uma coisa que é muito curiosa é que eu tenho o hábito de guardar algumas anotações, né? E quando eu me casei, algumas dessas coisas a gente precisa até, né, dar definição. E eu resolvi pegar um caderno e folhear. Gente, eu achei anotação. Não, era um caderno mesmo de estudo. E eu tinha anotação no primeiro curso de tomoterapia que eu fiz, assim, é como se fosse aquele adendo dentro da faculdade, que é as aulas extras que você faz. Eu não lembro. E aí você já ia pra essa Eu já fazia, eu não lembrava disso. Isso é de 2000 e... Não entregar de novo. 2003, 2002, eu já fazia curso, né? Sem saber, mas você lá no fundo você gostava,
Você só não sabia que isso ia ser a sua vida, né? Eu não sabia que e é mesmo. E essa né? E você é maravilhosa. Ela atende as pessoas assim, parece que com cuidado, sabe? Parece que não tem mais nada acontecendo no mundo. Né? Mas é isso mesmo que eu penso. Você faz isso? Eu faço, porque eu penso que para aquele paciente, aquele é o momento mais importante, aquele chá dele, né? Então, de verdade, gente, é claro que a gente não estende além do que deve da consulta. Lógico. Mas para aquele paciente eu preciso estar inteira para ele. Porque é dor física, é dor emocional, é psicológica, a família. Então eu faço exatamente isso. Mas eu acho que isso é muito do profissional oncológico Thiago tá também, curtindo, né? Dá um like aí, Thiago. A conversa tá boa. Ele tá concentrado. Eu acho que é muito do profissional oncológico. Lógico, a gente tem exceções, tem aquela laranja podre no meio do caminho que a gente tenta jogar fora e ela volta. Mas assim, é muito do profissional oncológico. Eu falava para meus pacientes assim, e eles gostavam quando eu dizia isso. Eu falei, gente, você já vem com uma mochila super pesada de problemas, porque é minha função ir lá e retirar um pouco dessa mochila e aliviar esse peso. Aí eles falaram, nossa, que analogia. Que analogia, né? Mas o peso é tão grande. É o que a gente falou no outro programa. Da família, e aí da família também. E a gente como enfermeira, lógico, o enfermeiro tem isso, mas da oncologia, a gente vai abraçando todo mundo, né? Eu trabalhei um tempo na quimioterapia e eu dava as primeiras orientações, né? Fazia aquela consulta de enfermagem. E aí eu lembro de uma paciente, ela tinha 19 anos. Nossa. E aí ela veio, ia começar a quimioterapia, eu tinha que fazer orientação. Tava o pai, a mãe e ela. Todo mundo chorando, eu chorando. A menina tinha 19 anos. E é uma coisa assim, eu tenho até hoje, a Bruna, até hoje tem, eu falo com ela até hoje. Temos que convidar ela pra vir pra 15 anos. Tá super bem, lindinha. Eu vi ela fazer faculdade, ela começar a namorar com a noiva, os planejamentos de casamento, super fofo, assim, sabe? Então isso é gratificante, não é? Carol, Na oncologia. A gente tem a história, a oncologia é muito fechada, mas eu tenho alguns pacientes também na mesma situação. Eu tenho uma que também virou super amiga. E ela tem uns 12 anos que eu a conheço. E tá super bem também, teve filho, casou. Eu acho que a própria oncologia propicia isso, né? E é gostoso quando a gente... Eu lembro dessa primeira paciente que eu falei que eu entrei no quarto. E aí eu lembro que ela tava de alta e tal. Eu falei assim, não, essa paciente não pode estar de alta. Ela tá em sepse, né? Ela não pode ir pra casa e tal. Aí eu chamei o médico, que era o médico do pronto atendimento, falei assim, pelo amor de Deus, estão dando alta pra ela tá indo embora, não vou deixar. Aí, e ela tinha uma ferida operatória abdominal horrível, tinha uma perineal horrível, a colostomia desabada, ou seja, da onde era tudo aquela sepse dela, né? Tá bom. E aí eu falei, não, tenho que ajudar, tenho que fazer. Aí o médico falou, não, vai. E aí ele veio, atendeu a paciente, assumiu a paciente, não sei o quê. Enfim, uma paciente, possivelmente ela poderia ter um desfecho diferente. Ela saiu de lá, reabilitada, viu 2 netos nascerem. E aí, isso depois de uns 10 anos, aí a doença voltou, tudo, ela foi a óbito. Mas eu pude tirar ela. Então eu falo assim, a gente às vezes fala assim, é o médico que salva, né? Vidas. A gente salva muita vida. Mas a gente tá na conta. E aí, gente, eu sei que a gente tá falando muito da estomaterapia, né? Porque assim, assim, acho que a paixão maior, né? É o nosso carro-chefe de trabalho. Mas eu acho que é muito importante lembrar de todos os enfermeiros, assim, na oncologia, né? Oncológicos, da importância desse olhar. Sim. De conhecer minimamente como tá a lesão, como é o estômago, como tem que ser esse pós-cirúrgico, pra gente conseguir ter essa ação a tempo. Porque o paciente oncológico, ele é muito sensível. E para ele desestabilizar, entrar em sepse, ter alguma complicação, é muito rápido. Não, mas para trabalhar na oncologia, tem que ter um dom a mais, porque quem procura enfermagem, né, a gente tem o dom da mão, da cura na mão. Acho que todo mundo que procura a área da saúde, não só a enfermagem. Agora, oncologia, por exemplo, eu não sirvo. Eu sou muito... Não consigo. Né? Acho que às vezes eu faço, por exemplo, eu trabalhei com queimados, que é uma coisa super difícil. E eu também achava que eu não conseguiria, mas eu consegui, eu trato queimados. Mas essa coisa da oncologia mexe muito comigo.
né? Não tô preparada para isso. E olha que e curioso. vocês têm esse dom, né? Ai, gente, sou apaixonada E por... olha que curioso, eu não consigo tratar queimado. Não, Cara, quando ela falou de prata queimada, deu uma olhadinha pra você, assim, porque eu Eu pensei, não consigo tratar. gente, se eu Eu pegasse não um consigo. queimado lá, 70%, não sei o que, eu acho que eu ficaria paralisada. Eu- Bom, a gente ia ter que se virar, né, gente? Porque a planta é nossa, assim, se vira, mas Mas eu acho... Meu Deus, e agora? E é uma coisa que a gente vai falar aqui também, né? Porque 90%, 99% de acidentes são evitáveis, né? sim. Então é mais triste nesse sentido, porque a oncologia vem, né? Tem vários fatores. Agora, um acidente, né? Coisas que podem ser evitadas. Mas eu queria falar uma coisa aqui da Li. Você colocou assim, esse cuidado com o paciente e tal. E eu sei que você faz isso como familiar, que é esse o nosso foco do Pele em Cena. A gente quer trazer cuidar da família, do cuidador, do técnico, de todo mundo que está envolvido, até da equipe multiprofissional que também adoece, que também... A gente, o meu primeiro paciente que foi a óbito, coincidentemente, agora vocês falando, eu voltando direto para o tempo do tempo, foi um paciente de colossomia, no meu primeiro estágio, né, quando eu entrei na faculdade. Meu primeiro, porque eu venho de uma família que a gente, graças a Deus, a gente não tem muita história de doenças. Então, eu nunca tinha entrado no hospital antes de ser, de ser de ser enfermeira. Então, eu não tinha uma vivência do outro lado. Então, pra mim, eu falava, pega a sonda tal, passa a sonda nasointeral, sonda... Eu não sabia nada, porque pra mim tudo era muito... Só conhecia seringa, ainda de vidro. Ai, meu Deus. E a primeira paciente que eu tratei, né, que eu fiquei pra mim, que eu assumi, era uma senhorinha queridíssima, tinha um câncer de intestino, tinha bolsa de colostomia, agora que eu me lembrei. E foi a óbito, né, pelo contexto Pela todo. condição, né? Então, esse olhar de todo, e a Lilian tem uma coisa, né, você também tem, mas agora a gente vai falar. Meu Deus. Gente, Ela faz isso com a gente da empresa, da indústria. Né? Ela sentou várias vezes comigo, em momentos difíceis da vida dela, minha amiga. E ela sentou comigo, né? Tomou café, me ajudou a entrar em todas as coisas que eu precisava. E olha que eu fui com várias empresas, vários produtos. Ela estendeu a mão em todos os momentos. Ela me abriu as portas, sabe? Assim, então, ela consegue fazer isso porque isso é você, né? Você faz isso com quem chega perto de você, né? Sim. E isso é uma coisa assim que te faz uma pessoa fora da curva, minha amiga. Ah, obrigada. A gente tenta ajudar, né? Porque, na verdade, como a gente já trouxe em outras conversas, a enfermagem é uma área que a gente vai se ajudando, né? E com isso a gente consegue melhorar a condição do paciente. Então, toda vez que eu recebo alguém, é claro, né, que tem os vínculos, né, emocionais, afetivos, mas a ideia é atingir o objetivo de melhor qualidade na assistência. Então, eu sempre vou com esse foco, né? E tentar ali proporcionar o melhor para ele, né? Fazer esse meio de campo com a família. Então, por exemplo, né, se a gente for trazer histórias de vivências hospitalares, teve uma que me chamou muito a atenção, que era de uma moça, acho que tinha uns 28 anos, muito consciente da gravidade, de tudo que estava acontecendo, né? Uma lesão bem extensa de mama. E a preocupação dela no meu consultório era: eu quero ir pra praia com meus filhos. Não. Eu tenho 2 crianças, uma de 4 e uma de 2. Não. E eu quero deixar essa lembrança e eu quero colocar um biquíni, um top, alguma coisa pra eu poder curtir. Nossa. Então, assim, me emociona muito, né? Porque a gente conseguiu controlar. Ela chegou pra mim com aquela ferida infectada, com odor, curativos grandes. A gente, quanto equipe, conseguiu controlar, trabalhar a cabeça dessa mãe, né? Tudo. E a gente conseguiu proporcionar, antes da finitude dela, alguns momentos dela na praia, na piscina, em viagem. Eu acho que quem trabalha com a oncologia tem muitas histórias assim, porque eu tenho histórias assim. Eu tenho muita. E agora, assim, puxando para uma das questões aqui. Você agora é mãe do Heitor. Ah, meu Deus, falando de mãe, né? De mãe. Agora você trabalha com criança ou só adulto? Então, eu tenho um negócio muito sério com criança, porque assim como os pacientes queimados, eu tenho dificuldade de atender criança doente, assim, eu acho que... E aí agora como mãe... Agora como mãe, o Heitor já ficou doente, já tive que fazer lavagem nasal, e aí foi chorando de um lado e eu chorando do outro. Não, e ela, depois você acostuma
acostuma, tá? Porque eles têm catarro o tempo inteiro. Então, fala isso, porque isso não é doença, amiga. Isso não é doença. A primeira vez também eu quase morri pra fazer aquilo. Uma Eu enfermeira, aspirando. É isso. Carol, uma enfermeira de oncologia fala que o filho ficou doente que tá com congestão nasal. Não tava pelo gripe. Mas não é nada. Não, Mas, gente, mas o nosso filho, nossos filhos, tudo é assim. é né? verdade. Eu não sei você, É verdade. mas assim, eu era louca do câncer, né? Tudo eu achava que eu. Eu tive essa Ai, fase. câncer, é câncer. Aí passou. Do que na criança? Não, em mim. Eu tive câncer em vários lugares. Gente, tá. como que você descobriu? Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô sentindo isso há uma semana. Eu tô com câncer. Aí vai fazer exame, né? Eu era assim, a louca do câncer. Aí passou, eu falei, ai, me curei disso. Agora você é né? só louca. Agora eu sou a louca do câncer infantil. Porque Ai, meu agora, meu Deus, o meu Agora você- filho. Entendi. Gente, outra vez ele tava com dor de barriga. Dor de barriga. Ai, meu Deus. Leva o menino, faz ultrassom e não sei o quê. Nada, tá mais saudável que eu. Gente, é que, ó, E aí. dói na gente. Dói. Dói na nossa pele. E eu acho que assim, na oncologia, você vê cenas que vão te fazer sofrer. E aí, quando você vira mãe, tem coisas que já te faziam sofrer. Porque pra mim era assim, já me fazia sofrer antes, né? Não tinha filho, mas me fazia ver uma mãe como essa, nananã. E eu já ficava triste. Agora, eu vou morrendo junto. Eu lembro de uma vez, eu já tinha tido Caetano, e eu tinha recebido lá no hospital, eu era supervisora também nesse hospital, e eu tinha recebido umas enfermeiras da Colômbia, acho, da Bolívia, pra conhecer o hospital brasileiro, ver como é que é. E aí eu tava assim, paradinha de pé, com elas, eram umas 5 enfermeiras e tal. Não, foi muito, hoje é cômico, né? Mas na hora não foi. Aí eu só vi uma escadinha passar assim, ó. Tinha um menino que devia ter uns 16, com um bebezinho de um ano e pouquinho no colo. Aí tinha uma escadinha assim. Devia ter, eram 5. Aí devia ter, tipo, sei lá, 8, 9, até um de 3 aninhos, assim, escadinha indo, assim, pelo corredor. Comecei a chorar compulsivamente, igual uma louca. Aí todo mundo me olhando, assim, as enfermeiras me olhando assim. Aí eu, desculpa, gente. É porque eu sei o que está acontecendo. Eles vieram se despedir da mãe. Porque no hospital oncológico você não dá, tem né, gente? visita de criança toda hora. Gente, Não dá. eu chorava e eu tive que me recompor, sair, pedir licença, bebi água, voltei e falei, vamos lá. Mas agora eu sei porque eu Então- não posso trabalhar. Eu me arrepio. Não é pra mim isso também. Eu não tenho. E como que é você voltar com o Heitor bebezinho a trabalhar? Porque primeiro já tem aquela coisa de eu vou deixar o bebê e voltar. Mas você Eu não vou deixar o bebê. Eu não vou. Essa crise eu acho que toda mãe passa, né? Passa. Depois que passou essa crise, assim, é muito interessante, porque primeiro eu não queria voltar. Não, a gente não quer. Depois eu fiquei pensando como estaria o bebê, então foi até o primeiro dia, eu tava lá chorando e tal. Aí eu pedi pro meu marido mandar uma foto. Né? Ele tava rindo, brincando. Aí eu falei, eu aqui, aí passou o primeiro dia. E, assim, como é uma paixão a estomaterapia e meio que envolvido com oncologia, que também não deixa de ser uma segunda paixão, aos poucos, conforme eu fui me inteirando no processo, digamos que essa paixão foi acendendo novamente. Ah, que legal. Então é muito curioso, bacana. porque ao mesmo tempo que eu sinto a saudade dele, eu também tenho a vontade de continuar ajudando e fazer a diferença e por dar ele andamento. também, né? E por ele também. Por ele também. É que esse primeiro, essa separação primeira, assim, que você tá lá com o bebezinho, é você e ele o tempo inteiro, né? Mamar, O primeiro vem tá. a gestação, né? Aquela coisa que a gente é fábrica de Deus, né? Aquela coisa divina. Ai, não fala, a isso é gente gera, lindo, né? A gente gera um ser, né? E depois sai da barriga e vem pro peito, né? Aí depois sai do peito e fica pro colo. As minhas não cabem no colo. Então você não cabe mais no colo, aí vai saindo assim de você. Ai, deve ser muito ruim É muito estranho. Eu olho ainda para as minhas, a Laurinha tem 12, a Maria Clara tem 7. Eu olho roupa de bebê pra elas. Mas eu vou ver roupa assim, tipo, coisas assim de menino de 3, 4 anos. Ai, ai, que lindo! Gente. Mãe! A Laura usa minhas roupas, meus sapatos. Gente, olha. Eu nem né? falo nada, porque meu bebê é muito grande. Ele é Então, muito ele perdeu muita roupa logo, né? E eu falo que eu vejo o luto das roupas. Porque eu não consegui vestir algumas muitas roupas. roupas. E aí, Vou guardar, quem sabe, pro próximo. eu na verdade, o que acontece? Tem roupa que eu não tirei da gaveta. Eu falo assim, mas deve estar servindo. Essa semana, ontem eu fiz isso. Eu tentei colocar Você já comprou roupa errada? Tipo assim,
de 3 meses não cabe nele. Eu comprei fazia semana passada, foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu fiquei mega chateada, porque eu comprei roupa pra... Ele tem 5 meses, né? Eu comprei roupa de 6, que caberia de 6 a 9. Só que ele é muito gordinho. E aí, Ele é não branquinho, fechava né? nas pernas. Aí eu falei, eu não sei escolher nem roupa do meu filho. Não é, isso cresce muito rápido, gente. O meu tá com 5. Aí agora tá chegando inverno, né? E as roupas dele são de 5, 6 anos do ano passado. Aí ele tava com a calça aqui ontem, eu olhando assim, falei, meu Deus, eu preciso comprar roupa pra criança. Eu acho que isso é anualmente, até os 18, será? De meses. Às vezes de meses. Mesmo maiorzinhos, assim? É. Eu já comprei, tipo, roupa que eu comprei 15 dias depois fui vestir, assim, você comprou, guardou, né? Essa Aí fui vestir no cabelo. Falando de maternidade, eu graças a Precisa de Deus... dinheiro, tá, amiga? Não pode parar de trabalhar. Eu tive o privilégio de ter 2 filhas, né? Gostaria de ter mais. Ai, Né? Na primeira a gente faz muita coisa assim que a gente não faz no segundo mesmo, né? Então, eu fiz um enxoval imenso, comprei coisas que eu não usei na primeira. A segunda já sofreu o pênalti, porque a segunda eu já não comprei primeiro que eu sou da irmã. Né? Sim. E depois tem muita coisa que a gente não compra. Nem sabe que não vai usar, Nem pra sabe que... maternidade. A Clarinha, ela nasceu tão grande que a roupa de maternidade que a minha irmã comprou pra ela já saiu da maternidade, ela não conseguiu pôr o sair da maternidade. Sério? Já perdi. Nossa, a Lúcia é muito grande. Ela nasceu muito grande. E cresceu nos 3 dias ali. Então, essa fase aí também, gente, é muito, muito engraçada. É muito E é muito maravilhoso. gostosa, né, de Ai, viver. Bom, Mas você, que a Carol falou, que agora você vai ter que comprar muita roupa, então, amiga, você também faz mais coisas, a não ser trabalhar no hospital, né? O que mais você faz? eu faço atendimento, Ó. né? Então, quando os pacientes solicitam, né? Então, eu acabo deixando o meu Instagram também à disposição. E Aí depois a gente vai colocar o Instagram. Isso, Tá, vamos colocar. e aí, quando os pacientes entram em contato, né? Eu acabo fazendo atendimento em particular também. Da Não meia-noite parece. da meia-noite às 6? Da meia-noite às 6. Ai, como que é, gente? Ai, os primeiros anos do Caetano, pra mim, foram muito difíceis. Porque ele acordava, juro por Deus, eu dava de mamar, aí eu colocava no berço. Aí, porque tem todo o pós-mamar, né? Não é assim, mamou rapidinho, você pode dormir. Daí todo mundo fala, daqui 3 horas. Não, porque você tem que fazer arrotar, ele tem que voltar a dormir, né? Aí você põe, 40 minutos depois, tava o menino esgoelando, 40. Gente, eu acordava de 40 minutos. E aí, quando eu voltei a trabalhar, tinha dias que eu tinha dormido 3 horas. Eu lembro do primeiro dia que eu tive bebê com a minha amiga. Não, conta essa história porque eu acho demais. A gente teve junto, ela teve 1 mês depois. Quando a gente chegou, eu cheguei, eu tava loira, daí você não pinta na gestação, então o loiro tava aqui. Então, e meu cabelo é cacheado. Aí eu voltei de cacho, sem maquiagem, mais magra, com uma olheira assim. E ela chegou impecável, igual uma aeromoça, o cabelo alinhado. Eu falei, não, o que tá acontecendo aqui? Me conta, porque assim, eu fui mãe também, eu não sei. A sua filha dorme, né? Porque o meu filho não dorme. Aí ela dorme. Eu falei, não é possível, gente, eu tô virada todo dia. Gente, do céu, eu tô muito impressionada com a história parecida. É igual, vocês são uma gêmea. Eu tô aqui pra unir. O que acontece? Eu sou bem bruxa. Então, mas olha, realmente. E aí o que acontece? Vocês têm muito mais coisa em comum do que vocês sabem. A Maria sabe. Ela me deu um spoiler no carro. Ela falou. E aí o que acontece? Eu engravidei. Eu sou fofoqueira, né, Carol? Não, é só pra gente esquecer. O Heitor foi muito esperado, né? E tem uma amiga que o dia que ela descobriu que eu tava grávida do Heitor, eu falei pra ela no serviço, ela ajoelhou no meu pé, começou a abençoar e não sei o quê. Aí passou 15 dias depois, eu olhei pra ela e falei assim, você vai ser a próxima. Ela, vira essa boca pra lá. Ai, que legal. Aí passou 1 mês, ela, sua bruxa. Você falou? Você lembra que eu falei que você ia ter seu filho? Lembra? Pena que a gente não registrou. Eu te falei, eu só não acertei o sexo, porque às vezes eu acerto até o sexo. E aí, o que acontece? Ela engravidou. Que legal. E ela ganhou, eu ganhei o Heitor no dia 26 de novembro, no dia 1º Sagitário. Sagitário. Você também é Sagitário? Sagitário. Coisa boa. Também acho. Leão. E aí, no dia 1º eu tenho acidente em peixes, aí dá uma... E eu sou de peixes. Você é peixes? Com acidente em leão? Não sei o meu ascendente, gente. Não sei. Bem A gente peixes. olha, peixes É bem mesmo. Olha, eu tenho uma Gente, eu tenho bastante coisa de peixes, ó. Eu tenho um monte de irmã, né? Eu tenho irmã também, meu sobrinho. A
minha irmã Isabel, ela mexe com essa parte de tarô, de tarologia, tarologia, eu entendo muito, né? Do assunto de horóscopo, essas coisas. A gente pode fazer essa mapa astral aí depois. Ah, eu quero. Eu quero. Então, o papo é exatamente esse, e da outra Carol, né? Porque ela, Lilian, mas ele só chora, ele não sei o que, não consegue dormir. O seu dorme? Então, eu falo que ela é minha confidente de madrugada. Porque Ai, gente. O Heitor dorme? o Heitor dorme, que é uma beleza. Ai, dorme? Ele dorme. Ai, que é uma delícia. criança E o que dela Como que é? dorme em torno de 3 horas, mais Ah, ou mas menos. tá. Quando o meu começou a dormir em 3 horas, ele já tinha, sei lá, mais de 3 meses. Não, agora eu vou falar. Porque aí teve o período da cólica, que foi horrível. É ruim mesmo. O segundo Também. filho de vocês, que vocês também vão ter, vai ser diferente. A minha primeira, a Laurinha, só foi dormir com 4 anos. Ai, senhor, não, Caetano com 2, graças a Deus. A Clarinha já dormiu, sempre dormiu. É muito engraçado. Ela dorme bem, ela sempre dormiu à noite, porque a outra maluca nunca dormiu. É, tem que compensar, né, gente? Pelo Agora amor ela de tá na Deus. adolescência, ela dorme de dia, né? Agora é hora de dormir. É, mas é muito diferente, gente. Ai, eu espero que durma, porque olha... Eu não posso reclamar. O Heitor, assim, ele é um... Você que acorda ele pra mamar. Na Quer verdade, dizer, não. agora não, porque tem 5 meses, né? Na verdade, não. Ele acorda Ele era um pedindo o mamar, mas assim, se a mamãe troca a fralda, ele dorme e vai. Não, mas e quando ele era muito piquitico? Quando era os Muito primeiros piquitico. meses, assim. Então, o primeiro mês eu não vou negar, não. Ele acordava mais Mas é normal, vezes. né? Só que aí, assim, a gente passou por uns eventos não bacanas, ele precisou ir pra UTI, eu gostaria de comentar aqui. E aí eu e o meu marido, a gente não dormia porque tava com medo de acontecer alguma coisa porque com aí, ele, gente, né? aí pronto. dormir, né? Não, E aí, isso, eu não queria A gente não dormir. quer dormir. a gente saiu da maternidade com a seguinte orientação. Depois, ele não pode ficar sem comer num período menor, ficar em jejum um tempo maior que 3 horas. Ai, sim. Então a gente colocou no relógio. E a gente ficava assim. Você fica aí- paranoico. Aí minha mãe chegou pra mim, escuta, mas ele tá crescendo, ele tá engordando, ele tá bonitão. Você vai acordar o sono também é importante pro bebê, deixa ele dormir. Eu falei, não, mas e se ele entrar em hipoglicemia? Porque, não, mas tem que acordar. E aí eu fui perdendo um pouco esse medo. Aí eu comecei durante o dia a deixar ele estender as janelas. Eu fazia isso. E aí quando eu vi que não tem problema, aí eu comecei a manter o horário, acordava ele, né, os horários durante o dia. E comecei a deixar ele estender as janelas Mas tem à noite. pediatra depois, porque na maternidade foi isso mesmo. Então, mas eu não precisava acordar ele de 3 em 3, porque ele acordava de 40 em 40. Então ele mamava mais do que devia. Mas depois eu passei num pediatra e falou assim: se a criança estiver dormindo, você vai acordar pra quê? Ela não tá com fome. Então, mesmo a gente sendo da área, quando é o filho da gente, a gente tem alguém que faz pra gente, né? E assim, como a gente até comentou aqui, né? Que eu não curto muito pediatria. Já cuidei de algumas crianças, mas a pediatria também é um ponto fujo. fraco. Eu fujo da pediatria. Pela estomoterapia, a gente tinha que passar por estágio, na onco, na graduação. Então eu tenho algum contato. Desde algumas crianças na oncologia, com 9, 11 anos, mas muito pontual. E aí eu chego no pediatra assim, eles perguntam a nossa profissão, né? Eu falo assim, sou enfermeira, mas assim, eu entendo de idoso e de adulto. De pediatria... Ai, eu faço isso também, eu não entendo nada. A primeira, o Caetano foi tomar um bezetacil, ele era pequenininho, porque ele teve uma infecção horrível. E aí eu cheguei assim, pra técnica. Veio da farmácia, né? Então já tem um controle mais rigorosinho. Tá certo essa miligramagem? Aí ela ficou me olhando assim. Eu falei, não, tá tudo certo dentro dessa seringa. A médica prescreveu direito, ela não prescreveu a mais não, né? Aí a menina ficou me olhando, tipo assim, eu falei, que eu não entendo, que eu sou enfermeira, mas eu não entendo. E assim, eu não quero que aconteça nada. Ela, não, tá tudo bem, a quantidade é normal. Gente, a gente fica paranoica no nível hard. A dosagem das crianças é tudo menor, né? Então, assim, eu até hoje, eu tenho essa dificuldade também de medicação. Eu sou aquela enfermeira, que agora que eu já estou numa outra estágio da minha vida, eu posso falar. Eu tenho medo de injeção. Tanto de dar, quanto de receber injeção. Não me peça, eu funciono veia, né? Eu faço desbridamento, mas não me peça pra dar uma injeção. E levar a filha pra vacinar, então? Nossa, olha, é muito louco. Aquela, eu posso confessar pra vocês, eu tenho medo de injeção a vida toda. Mas é isso, funciona tudo, mas... Mas você gosta de dar intramuscular? Quando precisa eu dou, eu gosto. Eu não gosto. Mas só que assim, eu costumo de falar que, assim, como é algo que eu sempre quis, é um propósito de vida, né? Eu costumo brincar que quando eu entro no hospital,
é como se eu vestisse um casaquinho ali, que algumas incorpora. coisas a gente se separa, a gente se descola. Então, por mais que eu tenho medo, né? Às vezes eu falo pro paciente, porque o paciente que tá lá, ele também chega com a dor, né? E não é só a dor da injeção, a dor da picada é o de menos, né? Sim. Inclusive, eu acabo usando A dor da picada pra mim é o de tudo. Não, mas pro paciente oncológico. Ai, coitado, ele leva tanta picada. E eu acabo usando até Chapuletada. esse artifício pra descontrair. Aí ele fala, mas você tem medo de agulha? Mas como você tá me funcionando? Eu falei assim, é que eu tenho um segredo aqui. E aí eu vou conversando com Legal. eles. Mas eu tenho medo também, viu? Não vou negar. Gente, eu odeio uma intramuscular. Quando eu já sei que eu tenho que... De administrar ou de receber? Eu não gosto de administrar, mas até vai, aquela coisa vai. Mas de receber, eu entro no... Mas eu, Inclusive, assim, eu tomei uma citoneurinha esses dias, ai meu Deus, né? Que dói horrível. era um ponto fraco meu, né? Porque eu já tenho bastante tempo de caminhada, então hoje eu aprendi no tempo que o enfermeiro, que a gente não precisa saber tudo, ser bom em tudo, e a gente não vai ser mesmo. Nunca. Então, pra mim, tipo, você falar que eu não gostava de fazer, era uma coisa assim, que enfermeira é essa que não deve gestar. E até hoje as pessoas, que enfermeira é essa que não deve gestar. Eu sou enfermeira de feridas, agora eu me achei na minha vida. É isso, Porque e tá a tudo gente- bem. A gente não precisa ser bom, a gente não vai ser bom em tudo. Mesmo a gente escolhendo uma profissão que eu tô aprendendo com vocês, que a profissão escolhe a gente não vai dominar todos os segmentos, a gente não vai lembrar de tudo, a gente não vai ser bom em tudo. Só que a gente tem um brilho, né, Li? A gente vai ser bom numa coisa. E é né? isso. E É isso que eu falo pro pessoal. E tá tudo bem você não saber de tudo. Você tem que saber pelo menos daquilo que, né, que você tá se... Que nem a gente na pele. A gente tem que saber da pele. A gente tem que entender isso. E é pronto. E a gente não precisa dominar tudo, a gente não vai ser bom em tudo. E falando da criança, né? Eu também tenho muita dificuldade com criança, eu gosto de criança só saudável. Ai, gente, agora eu só gosto assim. Mas nos queimados, que foi uma caminhada que eu tive, mas olha, vocês contaram que me lembrou. Tinha uma vez uma menininha, que inclusive chamava Laura, que é o nome da minha filha, e ela tinha, foi na epidermose bolhosa. Não tinha os membros, né? Não tinha os pezinhos. E aí eu fui lá como empresa, levar todo o registro de tecnologia. E pra mim é muito difícil mesmo, conversando com a menina, com a criança. Falei, a gente vai regenerar sua pele, a gente vai te cuidar, vai tratar a ferida. O que você quer? Usar uma havaiana. Ela nunca colocou um chinelo. É complicado mesmo. Então aquilo assim me levou para um lugar que aí eu não tinha. E você não sabe o que você vai fazer agora. Eu queria falar para ela assim, eu vou te trazer uma havaiana, né? Mas assim, eu não sabia que ela não ia usar uma havaiana. Então assim, é uma trajetória. Olha, a gente tem histórias. A gente tem muita história. Mas vamos pra finalizar aqui, senão a gente vai contar. E acho que você, Maria, você deve ter inúmeras histórias. Você quer dizer a gente que eu sou não, antiga? não. Porque se eu contar a minha idade aqui, todo mundo fica. Eu não sou novinha, tá, gente? Parece, eu né? tenho um cara de 20, mas eu não sou novinha. Não, desculpa, não, mentira. Eu não tenho cara de 20, não, mas eu. Tem cara de Então eu vou falar quantos anos eu tenho. Depois eu conto. 22. Mas assim, vamos, pra gente encerrar, Lilian, vamos pensar aqui, se a gente for contar histórias, a gente é capaz até de chorar, né? Mas assim, você tem alguma história que te marcou muito e que seja assim, que você gostaria de deixar um recado para os enfermeiros que estão assistindo a gente, para os profissionais que estão começando? Algum recado do tipo, faça assim ou não faça? Eu sempre, eu tenho um jargãozinho meu, né? Mas o que você diria para esse pessoal assim? Olha, jargão, eu nunca pensei em ter, sabe? Mas eu acho que a enfermagem, né, a área da saúde como um todo, ela é uma área que exige bastante de você. Então você tem que ter um certo carinho, olhar para um paciente, assim, olhar com aquilo com uma certa paixão, né? Porque senão acaba virando só mais do mesmo. E aí a gente acaba perdendo coisas importantes, né? Da vida desse paciente e até aprendizado nosso. Então eu falo que é uma via de mão dupla. A enfermagem, agora não só a oncologia, eu digo como toda a área da saúde, né?
Então, a gente é uma troca de informação, a gente aprende muito com eles, né? Então, eu acho que é legal, assim, estudar, se dedicar, né? E aproveitar esses momentos que a gente tem com o paciente, porque sempre tem alguma coisa ali que a gente acaba aprendendo e levando pra gente. Sim. E sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer além do esperado, né? Então, que a gente pode olhar uma pequena coisa que você pode fazer diferença na vida do paciente, né? E aí, quando você fala em história, eu não sei, você pode citar nome de pessoas, de pacientes? Se o paciente deixar, pode. Ai, meu Deus do céu. Então, eu não vou citar. Não, eu vou citar. Pode citar. Tantas Marias aí. É que o nome dela é bem específico, o nome dela é Josi. Tá bom, tem várias Joses E aí. Mas aí ela vai saber que é ela. ela vai saber que é ela, até porque eu vou mandar pra ela. Que legal. A Josi, ela é uma paciente que ela chegou pra gente com um quadro bem importante. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela veio de outra cidade, ela veio sozinha. E ela era muito jovem, acho que 22, 21 anos. E eu também era bem nova, de 24, eu acho, 26. E eu tive que fazer acolhimento sem, assim, nova, de profissão enfermeira também, sem conhecer muito ali do posicionamento do enfermeiro, né? Mas ela é uma história de superação, porque o parto dela, né, conforme ela foi entendendo a gravidade, o que estava acontecendo, ela fez vários painéis, assim, painéis de visualização mental. Então, o que ela falou, existe vida após o que eu tô passando e eu vou superar. Nossa. E, assim, uma das coisas, ela fez uma quimio muito agressiva, a doença dela era muito agressiva, e ela foi, você mãe. E ela colocou lá, né? Ela ia ter casa, que ela ia se formar, que ela ia... E, assim, ela precisou passar pelo transplante, a gente acompanhou. A gente tem um carinho muito grande, porque quando começou a cair o cabelo dela, não tinha ninguém pra ficar lá com ela. E aí eu chegava mais cedo, pra poder paparicar, né? E aí teve um dia, eu falei assim, eu não vou deixar ela assim, peruca, não sei se ela vai gostar, eu vou comprar um lenço. Aí eu fui ao shopping um pouquinho mais cedo, e eu comprei acho que 1 ou 2 lenços, não me lembro. Aí eu falei, Josi, eu tenho um presente pra você. Vamos cortar o cabelo? Vamos voltar aqui um lenço? Porque ficar caindo assim aos poucos é sofrido, né? Ainda mais a gente que é mulher autoestima. E assim a gente fez, né? Então, ela é uma querida, venceu tudo isso. Esse painel vira e mexe. É mãe. Ai, E assim, ela é muito grata. Ela fala, Lilian, eu sou muito grata a você, né? E a gente se conversa até hoje. E às vezes até diariamente, né? Esse assunto de mãe me pega um pouco algumas vezes. E quem deu algumas forças pra mim até nesse período foi ela, né? Então ela, Lilian, olha, não é por aí, vamos pensar, e tem Deus, e tenha fé. Aí a gente até falou do painel, né? Falei assim, acho que eu vou fazer um painel pra mim. Ela faz, né? Então, que um legal, carinho enorme. Que legal. Essas histórias são gostosas. A gente fica grato pela nossa profissão, né? Porque a gente sabe que enfermagem não é muito valorizada, enfim, não vamos falar disso agora. Mas isso é gratificante e é um pagamento pra gente, né? Então, ai, gente, foi tão gostosa essa conversa que eu acho que dá pra gente ficar mais umas 2 horas. Fazer mais vezes. Com certeza. Gente, e eu amei a caneca. Vamos fazer um brinde? Eu vou deixar na mesa do meu trabalho. Pode ser. Ela ensina e a amizade.